Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, é sempre bom ter vocês por aqui. Pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a nossa semana aqui falando um pouco mais sobre Vasco da Gama. E eu vi um corte num canal nesse final de semana, lá no canal do Futebolaço, do Dieguinho, um canal que traz bastante informação e notícia de Vasco da Gama aqui no YouTube, que me deixou um tanto intrigado e eu decidi trazer aqui para o meu canal essas falas que houve ali naquele corte, onde o Dieguinho e o Zé Comé estão comentando um pouco mais sobre essa questão do Jorge Salgado, a SAF e tudo mais. Então eu vou trazer para vocês esse corte aqui e vou opinar depois, óbvio. Gostaria também de saber a opinião de vocês acerca disso. Mas antes, é sempre bom lembrar para vocês que eu gostaria de pedir o like de vocês e gostaria que vocês se inscrevessem no canal para não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeo todos os dias aqui e é sempre bom ter você por aqui. Então, pessoal, a gente vê aí que nesse corte, o Zé Comé, ele fala ali do Jorge Salgado, meio que defendendo, meio que querendo colocar o Jorge Salgado como se fosse o herói da pátria do Vasco. E eu não acho que é bem assim. Lembrando que o meu intuito com esse vídeo não é depreciar o trabalho de ninguém. Meu intuito com esse vídeo não é criticar o trabalho de ninguém. Então, só tô lembrando isso para vocês porque eu não tô criticando nem o Dieguinho, nem o Zé Comé. Eu só tô trazendo aqui um contraponto para vocês entenderem que o meu pensamento acerca do que ele falou ali é um tanto quanto diferente. Então, assistam esse corte aí, né? Esse áudio aí do corte, e depois eu vou trazer a minha opinião aqui para vocês, beleza? A gente tem que ter um ambiente do caralho com os caras da SAF. Por quê? Vou te falar. O montante que os caras vão botar, quando eu falava isso, teve agora, eu posso até citar nome. Amigos meus, que eram, totalmente, engajado, quando viram, caralho, Zé, bem que tu falou aquela parada dos 500 milhões podendo ser... Eu não estava mentindo. Sabe por que eu não estava mentindo? Porque eu não pego e fico supondo qualquer coisa. Quando o Salgado veio falar comigo, eu estou falando do Salgado, mas o Salgado não vai participar da eleição. Eu sei disso. Já dito para mim, ele não vai participar da eleição. É bem provável de ser o Osório o candidato da situação. Mas aí eu não estou fazendo política para ninguém. Eu tô falando, o Salgado não vai ser. Mas o Salgado não vai ser. Então eu não estou fazendo aqui uma defesa ao Salgado. O Salgado virou para mim e falou assim, Zé, nós vamos ter, ano que vem, se Deus quiser, com o Vasco na Série A, eles vão botar 500 milhões no Vasco. Quando ele me falou isso, o Salgado é um cara sério, cara de mercado, não é vagabundo, não é picareta, todo mundo sabe o nome e renome que ele tem. Falei, presidente, o senhor está me falando isso, é isso? No primeiro ano, até o dezembro de 23. Ele falou, Zé, eu vou entregar o Vasco no fim do meu mandato, que o Vasco vai ter todas as dívidas trabalhistas pagas. Estou dando uma informação aqui, que foi papo meu com ele. Todas as dívidas trabalhistas pagas. Então, pessoal, como você viu aí no corte, ele fala meio que querendo defender o Jorge Salgado e tudo mais. O que eu penso do Zé Comé? O Zé Comé sempre foi um cara que lutou pelo Vasco e que vai continuar lutando. Então o Zé Comé é um cara que fez de tudo pelo Vasco, declara amor, tem amor e paixão declarada para com o Vasco. Mas eu acho que ele mandou mal nessa daí. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte. Ele fala da credibilidade do Jorge Salgado. Ele fala que o Jorge Salgado não é vagabundo, tem um nome bom na praça. E eu concordo com ele nisso. Eu não acho que o Jorge Salgado seja isso tudo que as pessoas ficam falando aí. Só que isso me leva a trazer a memória de o porquê, então, que o Jorge Salgado nunca brigou pelo Vasco. Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Porque o Jorge Salgado nunca foi enfático ao brigar pelo Vasco, ao brigar para o Vasco ter bons jogadores, ao brigar para o Vasco ter um elenco de qualidade. Lembrando que a gestão do Jorge Salgado é considerada por mim, por muitos vascaínos, a pior gestão do Vasco da Gama da história do clube. O pior time, as pessoas que falam, não é eu só que estou falando,
que o pior time do Vasco da Gama foi esses dois times montados pelo Jorge Salgado, montados aí pelo Pássaro, que o Jorge Salgado trouxe, montados aí pelo Carlos Brasil. Então, assim, essa questão assim, dele ter um bom nome na praça, se ele tem, por que ele nunca brigou pelo Vasco? Esse é o primeiro ponto. Então, quando o Zé Comé coloca o Jorge Salgado nesse patamar altíssimo de ter representatividade, igual o Osório fez, vocês se lembram do Osório falando? Eu fico me perguntando por que ele nunca usou essa representatividade em prol do Vasco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte. O Zé Comé falou que o Jorge Salgado falou para ele, vocês viram aí no vídeo, que iria entregar o Vasco as contas em dia, que iria entregar o Vasco ali, né, todo regularizado e tudo mais. Mas a pergunta é, para quem que ele entregou o Vasco? Porque o Jorge Salgado se mostrou um tremendo incompetente nas suas funções como presidente. Ele entrou da forma que entrou, que todos viram aí, e não fez nada pelo Vasco. O Vasco quase não subiu para a primeira divisão de novo, por causa de um time mal montado, né? E que o cabeça da história é o Jorge Salgado. Então, assim, eu vou entregar o Vasco, o Jorge Salgado falando, eu não consigo imaginar o Jorge Salgado falando que iria entregar o Vasco com salários em dia e tudo mais. Eu não consigo entender essa conversa, apesar do Zé Comé falar que é verdade. Mas eu não consigo entender essa conversa. Por quê? Porque ele vendeu o Vasco. Ele vendeu o Vasco a contragosto do torcedor. Então, assim, eu não tô criticando a SAF, eu não tô criticando ninguém, eu só tô falando que ele vendeu o Vasco, ele assumiu a responsabilidade da incompetência que ele foi como presidente do Vasco. E eu não posso, por exemplo, ver um cara querer colocar ele num patamar de Salvador. Entreguei o Vasco regularizado, sem dívida. Ele vendeu o Vasco. Ele simplesmente pegou a dívida que estava no colo dele, se pagou, né? Quem não se lembra dessa história do vou me pagar primeiro, que ele se pagou um empréstimo que ele mesmo fez para o Vasco, e depois pegou a dívida e o Vasco, botou tudo num pacote e vendeu para um grupo de investidores que a gente nem conhece. Então esse foi o Jorge Salgado no Vasco da Gama. Esse foi o legado que ele deixou, o primeiro presidente que vendeu o clube de regatas Vasco da Gama. Então esses são os meus pontos aqui. Não vou falar muito mais não, porque eu queria só trazer para vocês esse ponto. Não, você acha que o Jorge Salgado foi um ótimo presidente para o Vasco da Gama? Você acha que o Zé Comé tá certo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então, obrigado por você ter assistido até aqui. Gostaria de agradecer muito a você que vem se inscrevendo, a você que está sempre aqui no canal. E é muito bom ter vocês por aqui. Mais tarde vai sair mais um vídeo aí. Quando eu chegar do trabalho eu vou fazer outro vídeo para vocês falando sobre os jogadores, sobre as contratações, sobre a minha opinião sobre alguns especulados aí, beleza? E gostaria de contar com vocês até o próximo vídeo. Valeu!